Querido Pai, querido Mestre Jesus, benfeitores, estamos aqui mais uma vez reunidos em seu nome e lhe suplicamos a paz, a saúde e o entendimento, que a humildade seja constante na nossa vida, que a nossa felicidade seja a felicidade do nosso irmão, que possamos, através do esforço individual, ser exemplos, ainda que pequenos, para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta. Jesus, permita que os benfeitores iluminem a todos nós, especialmente o nosso querido expositor, para que ele possa ser uma ponte entre o mundo superior e até nós. Abençoe, Senhor, os nossos propósitos no bem, e que todos nós possamos sair melhores que entramos nessa reunião, mais otimistas, mais alegres e mais conformados com seus ensinamentos e prontos a esforçar para sermos verdadeiros cristãos e verdadeiros espíritas. É com a prece que meu amigo Jesus nos ensinou, é com essa linda prece que pedimos a permissão para dar por aberta a reunião dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão, Senhor, do espírito e da matéria dê-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis trilhar os caminhos da imperfeição e nos livres do mal, que assim seja. Então, nós vamos ter hoje, dando continuidade, encerrando, né, o mês de junho, né, porque hoje é a última semana do mês de junho. Nós vamos brindar esse fechamento dessa semana com o nosso querido expositor e trabalhador e dirigente dessa casa espírita, que é o Edson. Arma, por que usar? Edson, a palavra é sua. Que Jesus esteja com você hoje e sempre. Uma boa noite a todos. É para nós um privilégio estarmos aqui, né, todos juntos essa noite, estarmos juntos refletindo sobre esse tema tão antigo e tão atual, né, que é arma. Por que usar? A gente pede a proteção divina, a proteção dos mentores espirituais da nossa casa, dos mentores espirituais de cada um de nós, para que durante essas reflexões que juntos vamos fazer aqui agora, possamos, ao longo delas, enxergar a realidade espiritual, o verdadeiro sentido da nossa vinda aqui na Terra, por que estamos aqui e como devemos viver aqui na Terra. À luz, né, dos ensinamentos do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita. Essa questão das armas, ela tem sido polêmica na nossa sociedade. Alguns grupos defendem o uso das armas por todos os cidadãos, outros grupos defendem o desarmamento da população, acreditando que a população não deve ser um exército armado. Mesmo no Congresso Nacional, que está sendo votada agora, já foi votada na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado, uma flexibilização do Estatuto do Desarmamento que foi implantado no ano de 2003. E essa flexibilização, quando a gente escuta as opiniões dos senadores, a gente vê que alguns têm posições favoráveis e outras posições contrárias à flexibilização do Estatuto do Desarmamento. E cada um tem as suas motivações, os seus argumentos, e
e vão tomar essa decisão ao longo agora do ano de 2022. Nos Estados Unidos, que é permitido o uso de arma pela uma emenda que foi feita na Constituição há muitos anos atrás, mas agora vários setores da sociedade americana estavam trabalhando para proibir realmente o uso de arma pelo cidadão em público. Nós tivemos a notícia ontem, a Suprema Corte dos Estados Unidos, infelizmente, ainda votou a favor do uso de armas. Mas tudo isso é um processo, né? Cada sociedade tem as suas características e nós não estamos aqui para analisar, ou para julgar, ou para condenar, ou para absolver a postura que cada sociedade escolhe na direção das leis que devem estar em vigor no seu país. Mas, para nós, podemos dizer que, infelizmente, foi a Suprema Corte abriu essa possibilidade do cidadão comum portar arma, não ostensivamente, mas portar arma em público. E nós vamos trazer aqui não a nossa visão, porque a nossa visão ainda pode estar contaminada pelo primitivismo, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, por uma série de dificuldades, né, que ainda podemos carregar, mas ao longo das reflexões a gente vai chegando à conclusão do que nos convém e o que não nos convém. Vamos falar aqui da posição da doutrina espírita, da posição do Cristo. Vamos traçar aqui também uma análise psicológica e sociológica da criminalidade, o porquê da criminalidade, o porquê dos homicídios, o porquê dos tantos crimes com armas que são praticadas no nosso país. E vamos trazer também dados científicos e estatísticos a respeito do uso de armas. E esses dados, ao elencá-los aqui, a gente vai chegar à conclusão de que o uso das armas de fogo, ou outras armas, né, que não sejam armas de fogo, mas principalmente armas de fogo, pela população, não é o melhor caminho, né? Nós vamos, ao longo das reflexões, chegando a essa conclusão, né? A gente vê na doutrina espírita, quando Cristo estava para ser preso, no Evangelho, né, no Evangelho do Cristo, quando ele estava para ser preso, os soldados chegam e Pedro, tirando a espada da cintura, tira, né, decepa a orelha de um dos soldados, que é Malco. E Cristo imediatamente fala para Pedro, né, Pedro, embainha a tua espada, pois aquele com ferro fere, com ferro será ferido. E Cristo, tocando, né, a região ferida de Malco, ele cicatriza a ferida. Pedro fere e Jesus cicatriza a ferida do agressor. E na nossa sociedade, todo aquele que agride, que toma a iniciativa da agressão, está ferido, está adoecido. E a posição da sociedade deve ser a de cicatrizar as feridas, e não de tirar a arma e revidar a agressão. É isso que Cristo nos trouxe, né? A posição do Cristo, quando alguém nos agride, é perdoa. E Pedro pergunta para Cristo, quantas vezes? E Cristo responde, né? Pedro pergunta 7 vezes, e Cristo fala, não, até 70 vezes 7 vezes. Querendo dizer que tinha que perdoar as ofensas de forma indefinida, quantas vezes fossem necessárias. E quando usamos as nossas armas contra o nosso semelhante, é porque ainda não apreendemos os ensinamentos do Cristo, que é perdoar quantas vezes forem necessárias. Cristo nos ensina também, que está lá no Evangelho, que ele fala, né? Ouviste o que foi dito aos antigos,
Amai os que vos amam e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Amar aqueles que nos perseguem e que nos caluniam, né? Orar por eles, torcer para que eles modifiquem a vida e não querer o mal do outro, mesmo que o outro nos faça mal. Então, essa é mais uma das advertências evangélicas que o Cristo nos trouxe como ensinamento, de embainhar, né, guardar a nossa espada, de perdoar, de amar aquele que nos persegue e calunia. E é isso que Cristo veio trazendo e exemplificando na sua vida aqui na Terra. E todos aqueles que seguiram e que entenderam os ensinamentos do Cristo tomaram essa postura de pacificador, de pacífico. E Cristo nos disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra, porque serão chamados filhos de Deus. Porque herdarão a terra e porque serão chamados filhos de Deus. Nós sabemos, a doutrina espírita nos traz, que o planeta Terra evolui, saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E vai ser um dia um mundo ditoso, um mundo feliz, com o qual tanto sonhamos. E para herdar essa terra, só herdará e terá o direito de ficar aqui, através das encarnações sucessivas, aqueles que forem pacíficos e pacificadores. Então, diante disso, a nossa postura não deve ser uma postura belicosa, uma postura né, que quer andar armado. E Divaldo Franco fala, num dos estudos dele sobre arma, ele fala: aquele que porta uma arma, ele está preparado para ser assassinado ou para matar alguém. Estamos com a arma é porque estamos preparados para atirar. Porque se a gente não tiver também habilidade para atirar, é até perigoso, né? O assaltante, o ladrão, ou aquele que quer nos agredir, vai nos tomar a arma e vai ampliar a quantidade de munição que ele tem. Então, o melhor caminho é não usar a arma. E a gente vai vendo aqueles que seguiram o exemplo do Cristo ao longo da história. A gente vê Mahatma Gandhi, né, que libertou todo o povo hindu do jugo do Império Britânico, libertando na época mais de 300 milhões de pessoas do jugo do Império Britânico, sem dar um tiro, sem empunhar uma arma. Ele e aqueles que estavam com ele caminhavam na direção dos soldados, né? Os soldados iam atirando, eles iam caindo, mas não dispararam um tiro. Essa resistência pacífica contra o agressor é um exemplo dado por Gandhi, que ele entendeu realmente os ensinamentos de Cristo. Nelson Mandela, quando saiu da prisão, uma pessoa mais belicosa numa outra situação poderia querer revidar todas as agressões sofridas pela parte, né, da população branca que tanto tinha reprimido os negros da África do Sul. Mas ele promoveu a união de todo o povo sul-africano, independente da sua cor, né? Martin Luther King, que lutou contra a discriminação racial nos Estados Unidos, ele falou, né, no seu grande discurso, que um dos sonhos dele é que os filhos dos ex-escravos sentassem na mesma mesa com os filhos dos ex-donos de escravos. E não empunhou nenhuma arma. Ele morreu, né? Foi assassinado, mas não incentivou e nem portou armas em público, agredindo aqueles que tentavam, que eram contra o movimento de libertação da segregação racial nos Estados Unidos. E tantos outros, né? Madre Teresa de Calcutá, no seu trabalho na Índia, a sua arma era outra, era a arma do bem, da caridade e do amor. Ela
quando ela estava ali em Calcutá, recolhendo nas ruas aquela população doente, aquela população que passava por dificuldades, por fome, e levava para um galpão que ela tinha, juntamente com outras pessoas, construído para receber esses indigentes. Alguns hindus mais exaltados, vendo aquela freira cristã trabalhando ali em Calcutá, eles invadem o galpão para poder agredir e tirar aqueles cristãos dali. Mas quando ele entra dentro do galpão, ele vê no chão do galpão vários colchões, né? E as pessoas hindus deitadas ali naquele colchão, e ela e as pessoas que trabalhavam com ela, outras irmãs de caridade, pinçando as feridas e alimentando aquelas pessoas que estavam ali adoecidas, medicando aquelas pessoas, e aquele hindu fica estupefado quando vê aquilo, aquele líder hindu que entrou ali com o intuito de agredir, de ferir. E ele olha, presta atenção no que ela está fazendo e volta-se para trás, e a turba que vinha atrás dele, ele fala com a turba: o dia que a gente conseguir fazer o que essa irmã está fazendo pelo nosso povo, aí nós temos o direito de criticar. Mas hoje nós não temos esse direito. E explica para eles o que estava acontecendo ali. Então, a legítima defesa, a nossa mais legítima defesa é a prática do bem, é a paciência, é a tolerância, é o que o Sérgio leu aqui no início, né? Buscar essa paz dentro de nós, pacificar a nossa alma, porque isso é que vai, de forma efetiva, nos proteger. E através desse exemplo, dos exemplos que a gente possa dar de ser um ser pacificador, nós estaremos contribuindo para ter uma sociedade mais pacificada, uma sociedade menos belicosa, para que se diminua o número de homicídios, de suicídios, né, de os assassinatos de todo tipo, com todos os tipos de arma. Tem uma história de Mahatma Gandhi, que ele estava ali caminhando pela rua e, de repente, ele se depara com um soldado. E esse soldado vem e vê aquele hindu ali caminhando e agride Gandhi. Agride, e Gandhi cai no chão. E ele cai no chão e se levanta. Levanta e olha firmemente para o soldado. O soldado o agride pela segunda vez. E ele cai novamente no chão. E ele não fica no chão. Ele levanta novamente, se põe de pé e olha para o soldado. Com um olhar doce. Com um olhar doce, mas firme. Sem mostrar nenhum medo. Um olhar de pena, de compaixão e de misericórdia. O soldado, vendo aquela afronta, agride novamente Gandhi e Gandhi cai no chão. E Gandhi, pela terceira vez, se levanta. E aquele soldado vira-se para Gandhi e pergunta: mas que covardia é essa? Você não tem sangue nas veias? Você não reage? Quem que te ensinou a ser tão covarde? A não reagir diante de uma agressão? E Gandhi olha serenamente para aquele soldado e fala: quem me ensinou a não agredir foi esse que você carrega no seu peito. E aquele soldado carregava no peito uma corrente com um crucifixo e com Cristo preso na cruz. Era um soldado cristão, mas não tinha aprendido a lição trazida pelo Cristo. Quem me ensinou foi esse que você carrega aí no seu peito. E o soldado, estupefado, vendo a lição que era trazida por aquele homem aparentemente simples, mas uma das maiores almas que passaram pela terra. Aquele soldado se emociona,
cai em si e grossas lágrimas descem pelo seu rosto. Gandhi havia conseguido mudar a índole agressiva daquele soldado, pela sua postura pacífica diante da agressão. Não uma postura covarde, não uma postura omissa, não uma postura que se esconde, mas uma postura que se enfrenta sem agredir. E as grandes almas que passaram pela terra não tinham medo. Não tinham medo da morte, não tinham medo do chicote, não tinham medo da cruz, não tinham medo da agressão. Não agrediram, mas fizeram tudo para mostrar que a melhor arma que se tem para construir uma sociedade mais justa, mais harmônica, mais pacífica, com a qual tanto sonhamos, só existe uma forma, que é a do amor incondicional pelo semelhante. Não se consegue combater a violência com a violência. Não se consegue combater a escuridão com a escuridão. Somente a luz consegue apagar a escuridão. Somente a luz da verdade, a luz do amor, a luz da tolerância, da misericórdia e da compaixão consegue aplacar e modificar o ódio, modificar as desavenças, modificar o egoísmo, o orgulho e a vaidade, que nós ainda, pelas nossas dificuldades, né, no nosso processo evolutivo, ainda carregamos conosco mesmo. Tem um filme que chama Até o Último Homem. Recentemente assistimos esse filme. Era um soldado americano que se negava a pegar em armas, seguindo os ensinamentos do Cristo. Né? Durante a guerra, a Segunda Grande Guerra, ele foi convocado para ir para a guerra. E ele, nos treinamentos, ele falou que ele não pegaria em arma. E era uma obrigação, né, dos soldados todos pegarem arma. E alguns achavam que ele estava com medo, né? Que ele estava com aquela postura para não ter que enfrentar a guerra. Mas não, ele não tinha medo. E ele foi para a guerra. Mas ele foi como um enfermeiro, para cuidar dos feridos que caíam pelo caminho. E ele, numa determinada região em que muitos dos soldados ficaram feridos, ele, à noite, ele ia rastejando pelos campos de batalha e resgatando e puxando, né, carregando, arrastando aqueles feridos para um acampamento onde eles eram tratados. E o acampamento ali que foi montado para curar aqueles enfermos, para curar os feridos durante os combates, no dia seguinte, aquela enfermaria improvisada estava lotada de soldados, porque ele, à noite, ele se arrastava nos campos de batalha, trazendo cada um dos companheiros para ser tratado. E num pedaço do filme lá mostra o bombardeio, e ele correndo no meio do bombardeio, ele entra num túnel construído pelos soldados inimigos, e a hora que ele entra no túnel, ele se depara com um soldado inimigo ferido ali, né? Ferido com muita dor ali escondendo também naquele túnel. E naquela hora, né, o soldado inimigo ele poderia agredir o inimigo, eliminar o inimigo que estava ali. E ele tira uma injeção de morfina. Aquele soldado fica com medo, porque agora eu vou morrer, né, porque tem aqui um inimigo entrando aqui dentro. Ele vê que o soldado era americano, ele tira a morfina e aplica a morfina naquele soldado inimigo para aliviar a dor e o sofrimento daquele soldado. Ele olha para ele, um olhar de agradecimento. Né? Ali um exemplo de quem entendeu os ensinamentos do Cristo. Então nós temos que ter na nossa vida diária, essa conscientização de que nós temos que mudar a nossa postura, que é só mudando a nossa postura, só com amor é que nós conseguimos educar o outro. Com agressão, impondo o sofrimento e a dor no outro, a gente não vai conseguir fazer
essa alteração? A educação pelo amor, como Cristo nos ensinou. No filme Os Miseráveis, baseado na obra de Victor Hugo, Os Miseráveis, tem um episódio lá do prisioneiro, né, Jean Valjean. Jean Valjean, ele tinha sido condenado à prisão por muitos anos e chega um momento que ele é libertado da prisão. Ele já tinha cumprido a sua pena. E quando ele sai da prisão, ele fica perambulando pelas ruas e ali nas ruas, ele com muita fome, ele bate na porta de um arcebispo e aquele arcebispo, vendo aquele homem ali com frio, com fome, o coloca para dentro de casa e chama uma pessoa que trabalhava ali naquela casa e fala: nós temos uma visita, traga um pouco de sopa, um pouco de comida para esse nosso irmão que está com fome. E Jean Valjean come arvoradamente aquela comida porque estava com muita fome, mas estava fazendo muito frio. E aquele monsenhor oferece uma cama para que ele passasse a noite ali, porque se ele ficasse na rua, ia ser muito sofrimento e tinha o risco até dele morrer de frio. E ele, já acostumado a dormir no chão daquela prisão por muitos anos, ele deita na cama, mas não se adapta à cama, ele vai, puxa as coisas, deita no chão. Mas ao deitar, ele fica olhando para aquela casa e vê a quantidade de pratas que tinha, prataria daquela casa. E ele toma a iniciativa de roubar aquela prataria, uma parte daquela prataria. Ele pega um saco e vai enchendo o saco de prata, né, de vários utensílios de prata, e coloca aquilo nas costas e sai de mansinho, né, sorrateiramente, no meio da noite, para tentar fugir com aquele tesouro que ele tinha visto ali dentro daquela casa. Mas, infelizmente, no meio do caminho, os soldados o pegam e vê o que ele tem no saco, que era aquela prataria, e veem que aquela prataria não era dele, e eles viram de onde que ele tinha saído, e ele volta, né, eles pegam o Jean Valjean e levam ali para a casa do Monsenhor e despejam o saco, né, com aqueles pertences ali na entrada da casa, e o Monsenhor olha para ele, né, e ele pensa: agora acabou a minha vida, né? Vou voltar para a prisão de novo e agora não tem mais jeito. Esse mundo, né, é muito difícil, né? Quem tem muito não se preocupa com quem tem menos e realmente não tem outro jeito. Eu vou voltar para o sofrimento da prisão. E aquele monsenhor, vendo em Jean Valjean todas as possibilidades que ele carregava dentro de si, ele entra lá dentro da casa, pega 2 castiçais de prata e vira para Jean Valjean e fala: meu amigo, você esqueceu esses 2 castiçais que eu também tinha te dado. Eu não tinha te dado só isso que você está levando. Eu tinha te dado também esses 2 castiçais. E Jean Valjean começa a chorar, olha para aquele monsenhor e se educa, modifica a sua vida e passa a ajudar outras pessoas, né, monta uma indústria e tem uma postura realmente cristã até o final da sua existência, porque aprendeu com amor. Então, na nossa sociedade, os atos de caridade e amor ao próximo é os que conseguem modificar. Não é que a gente tem que sorrir para as maldades humanas, né? Porque é preciso tirar de circulação, né, às vezes cercear a liberdade daqueles que agridem a sociedade. Se nós temos uma pessoa que quer envenenar o poço de água da nossa cidade, a gente tem que pegar aquele nosso irmão e realmente cercear a liberdade dele, porque ele vai prejudicar outras pessoas. Uma pessoa que está desequilibrada, com a arma em punho, agredindo os outros, né, a justiça dos homens precisa tirar essa pessoa de circulação. Existe um contrato social, né? Existem as leis humanas que visam a resguardar a segurança da população. Mas, ao internar esses irmãos, é preciso
que a psicologia associada à sociologia, a todos os mecanismos de reintegração social da criminalidade, que elas tenham também associado a isso a compreensão da vida, a compreensão do porquê da nossa existência, que tem uma compreensão sobre os fatores que levam o ser humano a enveredar pelos caminhos da criminalidade. O Raul Teixeira, no livro A Carta Magma da Paz, ele traz um dos capítulos, um capítulo longo, que fala sobre a criminalidade. E é muito profundo o capítulo. Ele fala sobre a análise psicológica e sociológica do criminoso e o que a sociedade precisa fazer para conseguir entender e modificar isso. A sociedade ainda carrega a hipocrisia do povo hebreu, né, que se julgava perfeita, que não tem nada a ver com o criminoso. Mas todos nós que vivemos aqui na Terra estamos interligados numa rede entrelaçada e somos responsáveis por tudo o que acontece. Não podemos querer lavar as mãos como Pôncio Pilatos e falar que eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos a ver com isso, sim, porque se estamos aqui, se temos um funcionário, se temos um patrão, se temos um filho que às vezes tem uma tendência mais belicosa, nós temos a responsabilidade, né, de, com o nosso exemplo, modificar a postura daqueles que conosco partilham a existência. Sendo luz do mundo, como Cristo nos disse, vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que resplandeçam as vossas boas obras, né? Que brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, se temos alguma luz de entendimento, que essa luz brilhe diante dos homens, para que eles consigam modificar a sua postura mais belicosa. E nós, para fazermos isso, temos que também calar os nossos canhões internos, né, que carregamos dentro de nós. Nós ainda carregamos esses canhões internos e disparamos as nossas metralhadoras e canhões à menor contrariedade. Quantas vezes agredimos o outro? Às vezes não com a arma de fogo, com a arma física, mas com a arma verbal. Que não matamos o outro com um tiro, mas tiramos a esperança, tiramos toda a possibilidade do outro de querer continuar a existência quando agredimos verbalmente, quando não valorizamos o outro, quando não prestamos atenção, quando não estamos atentos à dor daquele que conosco convive. E isso realmente tira essa possibilidade de redenção. E se está conosco, se cruzou o nosso caminho, né, todas as vezes que temos a possibilidade de fazer o bem e não o fazemos, e como resultado de não fazermos o bem, esse nosso irmão envereda pelo mal, a responsabilidade também é nossa. Nós não somos responsáveis só quando fazemos o mal, não. Somos também responsáveis toda vez que temos a possibilidade de fazer o bem e não fazemos o bem, né? Então, Cristo foi o modelo de paciência. Resistiu às nossas inferioridades, mas não se nivelou com as nossas fraquezas. Nos disse para ser manso como as pombas, mas para sermos prudentes como as serpentes. Quando ele fala que se alguém bater numa face, dele também a outra, né, ele não quis dizer que nós temos que colocar o nosso pescoço e deixar que o agressor nos agrida. Porque se a sociedade humana se comportar assim, daqui a pouco o mal domina a Terra. É preciso ter os momentos, né, ter os movimentos, ter as atitudes de defesa. A doutrina espírita não interdita a legítima defesa. Ela não fala que nós temos que, se alguém vem e quer dar um tiro, eu falo, pode dar um tiro. Não é isso. Existe a lei de conservação, que é uma das leis divinas, que está lá no Livro dos Espíritos, que nos mostra que nós temos que conservar o nosso corpo, nós temos que zelar pela segurança do nosso lar, segurança física dos nossos filhos, segurança dos nossos cônjuges, daqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. Temos que fazer de tudo para isso, né? E o mundo espiritual mostra isso.
quando alguns agressores espirituais entram num centro, numa casa de oração qualquer, seja, né, independente da casa de oração, em algum movimento de caridade, independente da religião que seja, e quando tem espíritos quando tem pessoas bem intencionadas para modificar o mundo para o bem, para amparar aquele que carrega a dor e o sofrimento, os espíritos superiores protegem. Quando vem, eles criam barreiras energéticas, e quando vem aqueles que querem causar arruaça e prejudicar o trabalho, né, energias são posicionadas e repelem, não deixa que entre também não. Então, ter as forças policiais, as forças de repressão ao crime é necessário, né? A sociedade precisa se organizar para isso, mas não tirar a vida do outro, pôr, né, uma arma na cintura e falar que vai tirar a vida do outro, com essa intenção de matar e de tirar a vida do outro. Mas aí, no livro dos Espíritos, pergunta, mas e a legítima defesa? Isso pode acontecer? Pode-se, às vezes, tirar a vida, eu agredi o outro para me defender? Aí ele fala, depende, né? Depende. Agora, nós temos que analisar se nós precisamos, nesse ato, tirar a vida do outro, porque em todas as situações não é necessário matar o outro. E as forças policiais também, mesmo as forças de repressão, a sociedade já está caminhando para isso, de ter armas não letais para reprimir a agressão, né? Temos aí arma de efeito moral, gás lacrimogênico, bala de borracha, uma série de outras possibilidades que a sociedade vai encontrar, choque, né? Tem umas armas que emite choque, que imobiliza o agressor, mas sem destruir a vida do outro. Né? Nós não podemos achar que é nos armando a sociedade, tendo a sociedade como um exército armado, que nós vamos conseguir proteger a sociedade. E que eliminando o agressor, matando o agressor, é que nós vamos resolver o problema. Nós temos o conhecimento aí, né, que existe, que a vida não se encerra com uma existência só, e que não temos uma só encarnação. Então, o que precisamos é educar o agressor, né, porque ele está doente, está ferido, cicatrizar a ferida do outro, como Cristo cicatrizou a ferida de Malco. E quando a sociedade tiver mais consciência sobre isso, a gente vai conseguir realmente modificar as atitudes dos agressores. Não é fácil, né? A gente às vezes quer soluções rápidas, soluções imediatas, né? E a arma é a solução imediata. A arma é a solução imediata, porque nós queremos resolver tudo muito rápido, né? Dá um tiro e elimina aquele bandido, mas o tempo de Deus é um tempo diferente, né? O tempo de Deus é diferente. Deus modifica o ser usando o tempo. E pode ser 100 anos, 200, 1000 anos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. A eternidade está diante de nós. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A nossa pressa, essa correria do mundo de querer resolver tudo muito rápido, é que leva essa atitude mais belicosa. E o uso de armas ao longo da história da sociedade mostrou que só trouxe dor e sofrimento. Só tiraram vidas, desde os primórdios da civilização, mesmo com o cristianismo. No início, né, empunhando armas, os cruzados, né, promoveram as cruzadas por mais de 200 anos. Por mais de 200 anos. As cruzadas, as guerras entre cristãos e muçulmanos, querendo dominar ali Jerusalém. Quantas mortes, quanta dor e quanto sofrimento foi promovido com o uso das armas, em nome do Cristo. Cristo que nos ensinou a empunhar a espada, nós, em nome do Cristo, empunhamos as espadas durante os períodos das cruzadas. Durante a Inquisição, quantos foram mortos por vários tipos de armas, usando o fogo, usando a espada, contra aqueles que eram considerados hereges. Cristo disse, embainha a tua espada, mas nós não hesitamos em tirar a espada. A noite de São Bartolomeu,
promovida na noite entre 23 e 24 de agosto de 1572, a noite em que os católicos cristãos, né, dizimaram milhares de vidas dos huguenotes, que eram os cristãos protestantes, a intolerância religiosa entre católicos e protestantes na França, dizimando milhares de vidas pela intolerância religiosa, matando pela espada, mas não entenderam a lição do nosso mestre, que é embainha a tua espada. E nós hoje, que temos esses ensinamentos, que procuremos nos momentos de cólera, de raiva, de ódio, em que queremos nos vingar do outro, embainhar a nossa espada, né? Modificar o nosso processo de pensar em relação ao outro. Nós não conseguiremos dizimar, acabar com a doença matando os doentes. A gente não chega no hospital e fala assim, eu quero acabar com a doença, então mata todos os doentes. Não é assim que se procede. É preciso curar os doentes, curar os feridos, e não matar os feridos. E a arma serve para matar os que estão doentes e feridos emocionalmente, os que não compreenderam, né, a lição do mestre e ainda agridem, né, aqueles que, por vários motivos, são motivos de ódio, de controvérsia, que pensam de forma diferente. Hoje, na nossa sociedade, a gente é intolerante com aqueles que não pensam da mesma forma que a gente pensa. As divergências, aí torcidas de futebol se agredindo, né? Ah, está vestido com a camisa do Cruzeiro ou do Atlético. Ah, eu sou atleticano, se está com a camisa do Cruzeiro, eu vou agredir. O corintiano com o palmeirense, o lá do Botafogo com o do Fluminense. Quantas brigas e mortes acontecem nas torcidas porque vestiam a camisa diferente. Os partidos políticos, né? Ah, eu sou do PT, eu sou do PSDB, eu sou do outro partido, eu sou mais conservador, eu sou mais liberal. E há esses embates, brigas de ruas, né? Brigas de família, brigas entre irmãos, né? Carregando ainda esse espírito belicoso de não querer conviver com aquele que pensa de forma diferente. A sociedade também entroniza muito o glamour, né, daquele criminoso que é astuto. A gente vê alguns filmes aí que o criminoso, que ele mata, que ele faz uma série de coisas, mas o filme é colocado de tal forma que a gente começa até a torcer para o criminoso para que ele saia bem daquela situação ali e que ele consiga o desfecho que ele almejou durante aquela trama que foi montada ali pelo quem escreveu, por quem montou aquele filme, né? Então, glamorizar, dá muito relevo ao crime, né? E esses nossos irmãos que não têm uma formação adequada, que às vezes foram criados com exemplos aí de criminalidade, acham que para ser respeitados, que para ser admirados, para que tenham valor na sociedade, eles têm que ser realmente esses criminosos que realmente se destacam aí na sociedade. E seguem o exemplo. Outros têm raiva da sociedade, né? Pela sua educação, pelo como a sociedade o tratou quando ele era o seu processo de formação, quer se vingar da sociedade e agride a sociedade também, né? Então, tem várias nuances no processo de formação do indivíduo que enveredou para a criminalidade. E é durante a infância que a gente consegue mudar o ser para que ele não seja tão belicoso, nos primeiros anos de vida. E a gente fala do ser do outro, mas somos nós mesmos também, né? Então, se temos na nossa casa, na nossa convivência, pessoas que ainda têm, a gente começa a perceber que tem assim um temperamento mais agressivo, é durante a primeira infância que a gente vai conseguir modificar. E as escolas nossas, né, precisam caminhar para isso. É preciso dar informação, sim, né, porque a informação ela forma o cidadão, mas só a educação é que forma o homem de bem. Então, uma sociedade que hoje tem que equipar, que tem que remunerar melhor
quem reprime, quem prende, quem julga, quem condena, do que quem educa, ela tomou o caminho errado em algum momento. É preciso realmente das nossas escolas instituir o processo de educação do ser moralmente, né, espiritualmente, para que ele consiga ser um cidadão não que tenha só a informação e o conhecimento e a tecnologia para promover o desenvolvimento econômico, mas que ele promova também o desenvolvimento psicológico, social, equilibrado da nossa sociedade. Então, não adianta armar o povo, isso é imediatista. É preciso educar o povo, educar as nossas crianças, para que no futuro a gente tenha uma sociedade melhor. Né? As questões estatísticas nos mostram, a gente tem várias pesquisas sobre o assunto, né? Nos Estados Unidos, em que é liberado as armas para defender o cidadão, em torno de 60 a 65% das mortes com arma de fogo que acontecem nos Estados Unidos, elas acontecem não por homicídio, mas por suicídio. Mais de 60% das mortes com arma de fogo estão ligadas ao suicídio. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Lausanne, na Suíça, em 18 países, ela mostra que nos países em que a população, para cada 100 mil habitantes, tem mais armas de fogo, essas populações têm maior número de suicídio também para cada 100 mil habitantes. Para cada 100 mil habitantes. No Brasil, 70% dos suicídios são provocados por armas de fogo. Por que a quantidade de suicídios com arma de fogo? A arma de fogo ela é muito mais letal do que os outros métodos. Os outros métodos, eles têm a possibilidade de falhar e falham. Em cada 25 tentativas, só uma ela tem êxito quando o método não é a arma de fogo. Né? Toma, às vezes, um veneno, faz um corte no pulso, uma coisa. Às vezes dá tempo da pessoa arrepender. Né? E também os suicídios que são procurados nos outros processos, eles são mais dolorosos. Né? A pessoa vai se cortar, ele vai sofrer mais. Então, não se procura, né? Tem também, mas não em tanta intensidade quanto o que ocorre com o uso da arma de fogo. Então, ter a arma aumenta em muito o número de suicídios. Então, não compensa. E o número de suicídios no mundo é muito maior do que o número de homicídios. No mundo está entre 800 mil a 1 milhão de suicídios por ano. Todos os homicídios, eles não passam de 600 mil. É menos do que o número de suicídios. Então, ter uma arma em casa, ou carregar uma arma, não vai nos proteger. Tem as crianças, né, que, às vezes, usam a arma, pegam a arma inadvertidamente, porque o pai não guarda de uma forma adequada, os acidentes domésticos que acontecem, né? Num momento de desespero também, num momento, às vezes, de dificuldade, a gente pode usar a arma e agredir o outro. Tem uma médica lá no Rio Grande do Norte, uma entrevista com ela, e ela trabalha com essas pessoas que mataram alguém com arma de fogo, e ela contando, né? Ela fala que as pessoas procuram e falam com ela, doutora Marise, quando eu briguei lá no bar com meu amigo, se eu não estivesse com a arma, eu não teria matado. Talvez teria dado um empurrão, teria dado um soco, mas não teria matado. Mas naquele momento eu fui para o bar com a arma de fogo na cintura e atirei contra o meu amigo. E ele morreu, e agora eu estou aqui na prisão. E ela citando as entrevistas daquelas pessoas que mataram o outro, né, com arma de fogo, de forma, nesses momentos de raiva, uma briga de bar, no trânsito. Né? A gente vê no trânsito tirando a arma de fogo. E às vezes agride o outro. Né? Eu mesmo presenciei, eu estava indo para o Caravana,
ali na rua Aquidabã, com a rua que desce, cruzando Aquidabã, uma senhora, ela parou meio próximo da esquina e um caminhão queria fazer a conversão, e o caminhão, quando tentou fazer a conversão, ele não conseguiu fazer, porque o carro que ela parou estava muito perto da esquina. Ele lá do caminhão, ele desce do caminhão, e eu não sei, eu estava longe, eu vi ele falando com ela de uma forma um pouco mais grosseira, pedindo para ela chegar o carro mais para frente, porque ele queria virar o caminhão ali. E ela desesperou com a forma agressiva que ele a estava tratando, e ela tocou o interfone, e de repente desceu uma pessoa lá de cima com a arma na mão. Ela abriu a porta e foi para cima do motorista do caminhão com a arma. Na hora eu estava na esquina, eu falei, não vou presenciar isso aqui não, dava para mim entrar à esquerda, entrei à esquerda e passei para outra rua. Mas ali poderia ter um desfecho, né, de atirar um no outro. E acontece, a gente vê essas notícias de briga no trânsito e tira cidadãos de bem, mas porque está carregando uma arma de fogo, atira no outro. Né? O acidente doméstico. Tem os clubes, né? Tem os caçadores, tem os colecionadores, tem os atiradores esportivos, que eles ficam trabalhando também para poder liberar o uso de arma. E nós vimos recentemente lá no Mato Grosso do Sul, 2 adolescentes de 14 anos, né? O namorado de um adolescente levou uma arma lá para casa da namorada, que eles eram caçadores esportivos, atiradores esportivos, treinavam tiro esportivo, e ali aconteceu alguma coisa que a justiça ainda está apurando. Uma das amigas, manuseando aquela arma, acertou a outra amiga de 14 anos, ela veio a perecer. E aí o que aconteceu nessa história? O pai do namorado que levou a arma para mostrar para a namorada, foi indiciado, eu não sei se foi preso, mas acabou com a vida do pai do namorado da menina, e do namorado da menina também, um rapaz de 16 anos. Acabou com a vida e da família da menina que atirou, acabou com a vida da família da menina que morreu. 3 famílias envolvidas ali, porque tinha uma arma de tiro esportivo dentro de casa, manuseada por adolescentes. E a gente vai vendo vários exemplos do uso de armas, trazendo várias dificuldades, né? Na minha terra, lá onde eu moro, em frente à minha casa, um rapaz foi criado junto com a gente lá. Ele, com um amigo adolescente, gostavam de caçar, foram caçar, e lá no meio do mato, lá, vários amigos com a arma, procurando a caça, ele dispara um tiro e atinge um dos colegas. E o colega vem a falecer. Acabou com a vida dele, acabou com a vida do outro, as 2 famílias ficaram inimigas. Esse rapaz, que era saudável, inteligente, estudioso, nunca mais saiu de casa. Ele teve a prisão domiciliar, era jovem ainda, acho que era de menor, mas nunca teve uma vida social, e até hoje vive lá recluso dentro de casa, não tem coragem de sair de casa. Acabou a vida pelo fato de sair para caçar, para se divertir com arma de fogo, né? Matando os animais, que hoje, na época ainda se caçava, hoje nem se caça tanto, mas em alguns países ainda tem esse hábito da caça esportiva, né? Vou caçar por esporte, matar um animal qualquer por esporte. Então, devemos nos afastar, nós que temos esse entendimento, nos afastemos de ter uma arma em casa, porque ela não nos protege de forma alguma. O que nos protege é realmente o nosso procedimento, né? Nós, cidadãos que vivemos aqui, nas várias cidades, que estamos aqui em Belo Horizonte, só nos casos mais específicos. Eu sou policial, eu sou segurança pública, eu trabalho na empresa de segurança. As forças de segurança que são treinadas para isso, e é um outro aspecto também, que precisam ser treinadas, né? Não pode, é preciso que as forças, que haja mais inteligência policial, que não estou dizendo que não tenha, não, mas é preciso se investir muito nisso, né? No equilíbrio psicológico, no entendimento sociológico, para que essas forças policiais, ao abordar o cidadão que pratica um crime ou que precisa ser contido, que ele seja abordado com amor, como se fosse um irmão que está adoecido. Então, educar as forças policiais, treinar de forma efetiva as forças policiais
para que a raiva, o destempero, né, o sentimento de vingança não faça parte da conduta dessas forças que estão designadas, que são elegidas pela sociedade para garantir a segurança de todos, né? Então, nós temos realmente meios, né? A sociedade tem que buscar meios de que, quando precise usar a arma, que a arma seja usada né, de uma forma adequada, e não com a forma, na intenção de tirar a vida do outro, de se vingar do outro. Né? Temos também nas causas de homicídios e uso de arma para tirar a vida do outro, né, que é o desemprego, a desigualdade social, a falta de religiosidade, a falta de educação moral e ética, que nós já comentamos aqui, as modificações dos valores sociais através da educação, né, a injustiça social, a lei do mais forte, a incitação à violência. Então, nós temos que promover uma sociedade mais pacífica e modificando, como nós colocamos aqui, a nossa postura no mundo, né? Modificando a nossa postura no mundo. Então, tem realmente o poder da educação, e é possível realmente educar. Nós estamos caminhando aqui para o nosso encerramento, tem muitos mais dados estatísticos sobre a questão do uso de armas, mas o nosso tempo aqui não nos permite. A gente vai encerrar aqui com a historinha sobre o poder da educação. Conta-se que o legislador Licurgo viveu na Grécia no século IV a.C., ele foi chamado para falar sobre a educação. E ele, quando ele foi chamado para falar sobre a educação, ele pediu 6 meses para poder fazer a palestra sobre educação. Aquelas pessoas que o concitaram a falar sobre educação ficaram assim, mas para que isso tudo? Não sabe, precisa de 6 meses. Mas deram para ele os 6 meses. E depois de 6 meses, ele sobe ali no palco, chama 2 assessores que estavam com ele, e os assessores soltam ali no palco uma lebre. E a lebre começa a correr ali pelo palco, e o outro assessor solta um cão. E o cão imediatamente avança para cima daquela lebre e a trucida, ali diante de todo mundo. E aquela assembleia fica estupefada, né, com aquela situação. O que Licurgo queria dizer com aquilo? E no segundo momento, Licurgo dá a ordem e um assessor solta a segunda lebre. E ela começa a andar ali pelo palco. E solta depois o segundo cão. E aquele cão vai, né, avança em direção à lebre, a população, a assembleia que estava ali fica assim, esperando, né, de novo aquela cena. Alguns até fecham os olhos para não ver aquilo. Mas o cão chega perto da lebre e começa a brincar com a lebre. Dá um toque na lebre, joga a lebre no chão, corre para um lado, a lebre corre atrás dele, ele corre atrás da lebre e começam a brincar. E Licurgo vira-se para aquela assembleia e fala: os 2 cães são da mesma ninhada. E as 2 lebres também são da mesma ninhada. Qual que é a diferença entre uma situação e outra? Na primeira situação, não houve a educação. Na segunda situação, houve a educação. Na mesma ninhada, um se tornou agressivo, o outro pacífico, brincando ali com a lebre. Nós sabemos que tem todo um contexto espiritual nas nossas existências. Não é a primeira existência que vivemos aqui na Terra. Trazemos de outras encarnações várias dificuldades. Mas, se renascemos aqui, é porque temos a possibilidade de êxito. Temos a possibilidade de modificar a nossa existência para melhor.
E cabe aos pais, aos educadores, à sociedade, em todos os seus segmentos, modificar o ser pelo amor. A educação modifica, tem esse poder. Não percamos a oportunidade, enquanto pais, tios, educadores, enquanto participantes de uma sociedade, de educar as nossas crianças, educando primeiro a nós mesmos, com o conhecimento do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E depois, não percamos a oportunidade de educar as nossas crianças, porque aquilo que plantarmos, colheremos no futuro, nessa ou em outras existências. Modifiquemos a nossa sociedade através do amor, e não da dor, e não da arma, e não tirando a vida do outro, porque isso em nada vai modificar. Isso é momentâneo, isso é a rapidez do momento, a pressa que temos. Tenhamos paciência, porque o tempo de Deus é outro tempo. A dimensão temporal de Deus é outra. Plantemos agora, para que herdemos a terra prometida pelo Cristo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Herdarão uma terra melhor. A terra com que tanto sonhamos. Essa terra prometida pelo Filho de Deus, que veio aqui na terra ensinar-nos e dar-nos o exemplo de como devemos nos comportar diante das diversas situações de agressividade e de loucura que se apresenta diante de nós e que nós mesmos nos enveredamos por elas, nos contaminamos por elas ou trazemos de outras encarnações. A gente agradece a direção da casa, aos mentores espirituais, por esses momentos estarmos aqui refletindo sobre agressividade, arma. Por que usar? Por que não usar? Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.